Marinha é normal encontrar armas de fogo na Marinha. Todo Zé tem uma arma de fogo. Os piratas não, né? Nem todo pirata tem uma arma de fogo. O falecido Saturno era um ministro e tal, não sei o quê. Do quê? Da ciência. Ciência? Sim. Ciência? Onde é que tem ciência? Somente de um lado, né? Então apenas um único lado manteve a ciência com ele, deixando o outro lado sem absolutamente nada. Um dos lados falou o seguinte: ciência existe, inclusive o Vegapunk, eu vou te dar informações lá de trás, porque assim, achar que o Vegapunk pegou e encontrou tudo aquilo nos livros lá da Árvore do Conhecimento é impossível. Não tem como. Até porque, pelo que a gente está vendo agora do século perdido, nem livro eles usavam. Não tem como. O cara que tem um robozão daquele jeito, há 3.000 anos atrás, que tem outro robô, que consegue pegar e infundir haki, o nível do negócio é tão absurdo que não é livro que ele vai utilizar. Então ele não encontrou as informações todas. Ele fez em boa parte engenharia reversa, ele fala disso. Mas de onde que veio os elementos para ele poder fazer engenharia reversa? De onde que vieram outras informações? Então o governo mundial começou a alimentar a cobra e foi alimentando a cobra para trazer resultados. E os resultados eram dados para a própria Marinha, né? Então, assim, a Marinha é normal encontrar armas de fogo na Marinha. Todo Zé tem uma arma de fogo. Os piratas não, né? Nem todo pirata tem uma arma de fogo. Então, assim, as inovações científicas e tecnológicas que a Marinha tem são por consequência de uma ciência e uma tecnologia restante que Mu, por sua vez, quer utilizar, né? E aí, o que faltava, basicamente? Faltava alguém que pudesse capitanear esse negócio. E aí ele falou o seguinte: tá bom, os médios, os malucões lá e tal, estão fazendo uma ciência. Então, só para onde conversa. Vocês são proscritos, vocês são fora da lei, esse negócio não vale nada, eu vou atrás de vocês. Mas pera um pouquinho, você não, você vem para cá porque esse negócio é útil para mim. Você também vem para cá porque esse negócio é útil para mim. Os outros aqui, eu vou até fechar os olhos para vocês, mas vocês venham para cá e produzam para mim. Porque você não consegue pegar e obrigar o cara a produzir para você. Então, na verdade, você vai pegar e trabalhar como cientista aquilo que ele tem de maior, que é o ego. Sim. Sim, eu vou te dar condições de produzir. E o Vegapunk agora tem acesso a recursos, mas também tem acesso a informações, porque tem um ministro da ciência. Ou seja, ele tem informações que ninguém mais tinha. Então você tem dois mundos absurdamente díspares nisso aqui. Um que está no século XVII e um que está no século XIX, virando o século XX, tentando reconstruir as coisas. E é curioso pensar na presença do Saturno como ministro da ciência e tecnologia, porque são dois conceitos que, teoricamente, precisam de muita evolução da ciência e da tecnologia para surgir, e até mesmo do próprio governo mundial de reconhecer isso como uma verdade, uma coisa absoluta, que precisa ter uma área específica de desenvolvimento que é verdadeiro, não é apenas se basear em o mar não gosta. Exato. A ciência e a tecnologia vai explicar por que o mar não gosta. Exato. Então, se eles têm essa divisão, eles têm alguma... Ou eles têm a resposta, ou tiveram, ou estão buscando e sabem claramente curioso, que dá pra assim, alcançar. tem uma das cenas que eu mais gosto de One Piece, eu sempre falo isso aí pro pessoal, que acho que eles até decoram já, que é quando você pode ir para encontrar o Rei das Trevas, né, o Rayleigh. E ele vai falar algumas coisas ali da última ilha tal, e do Reino Antigo, mas ele deixa ambíguo. Ele fala: vocês vão ter que viajar ao mundo para chegar lá e tirar a própria conclusão de vocês do que aconteceu ou não. Então isso acaba deixando esse ponto de que talvez o próprio Reino Antigo ele é uma área cinzenta. Ele não é aquela coisa, o reino do riso. Não, o Joy Boy pode até ter uma ideia legal, tal, mas eu acho que o Reino Antigo em si, ele muito possivelmente estava revivendo uma tecnologia do primeiro mundo. A gente teve agora um prédio que apareceu no último capítulo, que parece, inclusive, que tem a cabeça de um robô lá em cima. Isso é insano, porque são 3.000 anos atrás. Até esse ponto, o que me interessava era o século perdido. Eu estava feliz com um fragmento de 5.000 anos atrás até 800 anos. Aí o Oda coloca aquela instalação de 3.000 anos e fala: não, agora eu quero saber o que foi o primeiro mundo. Então, nem os gigantes fazem ideia do que daquele capacete. Sim, e aí olha que interessante. E eu estava... Quando eu estava fazendo lá a minha live, lendo o capítulo, o que me chamou a atenção, eu perdi um bom tempo, eu ia e voltava, eu fiquei fascinado. A instalação, o robô, só que o que me chamou a atenção foi a vegetação. Eu falei: cara, eu já vi essa vegetação em algum lugar e não foi One Piece. E foi em Nausicaa do Vale do Vento, de Hayao Miyazaki. Foi a primeira coisa que eu falei. Falei: essa página é Estúdio Ghibli. 100%. É muito Estúdio Ghibli, né? E eu falei: cara, isso aqui é muito... E o Oda, ele é fã declarado do Miyazaki. Inclusive, ele... Nausicaa inspirou muito The One Piece. Tem uma entrevista dele falando isso. E aí você vai lá em Nausicaa, a ambientação, a história da princesa, ela se passa em um futuro também distópico, onde você teve os 7 dias de fogo.
onde a civilização humana, com tecnologia, acabou se autodestruindo, criando os deuses guerreiros, né? Que são colossos gigantescos, meio orgânicos, meio robôs, que destruíram a humanidade e criou o Mar da Corrupção, que é aquela floresta. E as pessoas vivem hoje separadas desse ponto. Se você tirar Mar da Corrupção, floresta e pomar, é One Piece. O Mar da Corrupção é só imaginar que é água ao invés da floresta. Sim. E aí, esse ponto de Nausicaa é que era O da ladrão, o da copião. Não, é uma inspiração, né? Inspirado em... Uma era tecnológica. Eu acho que o primeiro mundo do One Piece ele era uma era que eles avançaram tanto, descobriram a fusão nuclear, tocaram o Sol Proibido, né? E foi onde o Deus... Eu não consigo entender como Nika nasceu disso, ou Deus Sol. Mas eles descobriram, o Sol Proibido seria ou o núcleo da Terra, ou descobriram a fusão nuclear. Acabou levando a um avanço tecnológico, mas mexendo onde não devia. Deus da Terra, terremotos, destruiu o mundo. E o Reino Antigo pode ser uma reminiscência disso. A gente não sabe de quando é o Reino Antigo, se já vem... Porque a Alabasta, você tem na linha temporal 4.000 anos, é antigo pra caramba. O Reino Antigo pode ser tão antigo quanto a Alabasta. Pode ser uma reminiscência. Eu creio que eles estavam tentando reviver essas tecnologias, evoluindo, mas eles tinham, claro, a ideia de fazer isso pelo bem do mundo. Só que o meio que eles faziam não era legal, porque estavam minerando a terra. Então, eu tenho... E aí é onde entra a parte cinzenta da coisa, porque talvez a coalizão dos 20 reinos, que mais tarde virou o governo mundial, talvez tenha nascido com a ideia de a gente já sabe os avisos do fim do primeiro mundo. Não vamos deixar a tecnologia avançar novamente, vamos parar o Reino Antigo. Pararam, só que aí o que aconteceu? Eles mantiveram o mundo nesse status quo. Ok. Obviamente que depois eles ascenderam a deuses, aí teve toda aquela distorção dos nobres virando um São Charles da vida. Mas Imu manteve alguns aspectos tecnológicos e continuou estudando isso. Inclusive tem uma arma ancestral com ele.